Olá pessoal, eu sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, né? Só assim o conteúdo pode chegar para mais pessoas, tá? Eu vou falar hoje da prisão de Sarah Winter e a defesa dos canais do YouTube de direita, né, que são muito grandes. Eles são difíceis de ser combatidos, porque a maioria tem mais de 400 mil inscritos, né, os canais de esquerda são muito menores, né, os maiores de esquerda têm 350 no máximo, né, 350 mil inscritos. Os canais de direita, né, Bernardo Custer tem 1 milhão, Nando Moura tem mais de 1 milhão e por aí vai, né? Eles criticaram a prisão de Sarah Winter porque eles reivindicam que é o livre direito de manifestação de pensamento. O artigo 5º da Constituição diz que você tem liberdade de manifestação de pensamento. Mas eu gravei, né, o que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, recebeu, né, as manifestações de pensamento, as livres manifestações de pensamento, né? Paula Marisa, Ideias Radicais, diz que nesse país já não pode mais falar sobre manifestação, não pode se manifestar mais pensamento, não tem mais liberdade, né? A Paula Marisa, por exemplo, ela diz que os protestos são democráticos. Eu vou falar isso porque depois eu vou falar as frases que os ministros receberam, né? Que ela é uma presa política, né? Compara o acampamento dos 300 ao acampamento do presidente Lula. Só que o acampamento do presidente Lula não fez o que eles fizeram. O que eu vou falar aí é grave, né? É, os protestos são pacíficos, né? Soltar bomba é pacífico no STF, né? Tanto que o comandante da tropa foi destituído, né? Soltar bomba é pacífico, cuspir em enfermeira é pacífico, bater em enfermeira é pacífico, né? Tudo deles é ameaçar de morte é pacífico, ameaçar matar comunistas é pacífico, é tudo pacífico, eles são todos pacíficos, né? É, compara o AI-5 com uma placa que teve nos movimentos antifas, né? Ditadura do proletariado, que é uma frase de Marx, né? E o comunismo não é uma ameaça, né? E nunca foi uma ameaça no Brasil, desde a era Vargas até os dias atuais. Foi sempre uma desculpa para tomar o poder, derrubar presidentes democraticamente eleitos, né? E colocar a direita no poder, porque ela nunca teve plano de governo para convencer o povo e chegar ao poder, tá? Liberdade de opinião, né? Ela fala de liberdade de opinião e o mesmo raciocínio segue o canal Ideias Radicais. E aí eu vou falar algumas frases que o Alexandre de Moraes, eu vou deixar a live dele aqui, o link, né? Do que ele falou, algumas frases que os ministros receberam, democráticas, né, em tese, desses grupos, né, bolsomínios, que mandaram para os ministros do STF. Uma delas, né, uma advogada colocou lá, deveriam estuprar as filhas dos ministros do STF, estuprar todas e depois matá-las. Isso é democracia ou é terrorismo? Né? Incitar o estupro das filhas dos ministros do STF e depois matá-las, né? Quanto custa para tirar a queima-roupa nas costas de cada um desses ministros FDP, do STF e todos esses funcionários vagabundos, parasitas do Estado? Isso é um movimento democrático ou uma ameaça terrorista, né? Inclusive descobriram até uma planta do STF na mão desse grupo aí. Não sei o que eles queriam com a planta do STF, mas eles estavam com a planta, né? O ideal seria jogar combustível, né? Se acabar com a prisão em segunda instância, jogar combustível e atirar fogo no STF com esses parasitas dentro, né? Isso é uma manifestação de pensamento democrática ou uma ameaça terrorista aos ministros do STF, né? Ameaças de morte aos filhos, né, dos ministros. Nós estamos bem armados,
né? E temos muitas munições. É bom esconder seus filhos na Europa porque eles aqui não estão seguros. Isso é uma manifestação democrática ou uma ameaça terrorista, né? Uma ameaça antidemocrática, né? É, o ideal seria colocar esses ministros em praça pública, né? E fuzilá-los, né? Fazer um tribunal em praça pública e fuzilá-los, né? Esses ministros vagabundos, né? Isso foi gravado e foi dito pelo próprio Alexandre de Moraes e eu vou deixar o link aí. Esse tipo de manifestação é livre liberdade de expressão, né? Imagine ameaçar a sua filha, a minha filha, de estupro e depois matar, né? Esse tipo de ameaça, né? Qual é o pai ou a autoridade que não vai se indignar, né? Um pai normal já vai se indignar, imagine uma autoridade, né? Que está trabalhando ali legalmente, né? Dentro do Estado Democrático de Direito, né? E receber esse tipo de ameaça, né? Dos fascistas que estavam ali no acampamento dos 300 e dos bolsomínios que atacam na internet, né? Então, todos os canais de direita saíram em defesa desse tipo de coisa, né? Diz que isso aqui são manifestações democráticas. Agora imagine se é para a nossa família, para o nosso filho, para os nossos filhos, para nós, né? Se a gente interpreta isso como livre manifestação de pensamento ou ameaças terroristas. A própria Sarah Winter, que eles estão defendendo, né? Todo mundo viu as gravações dela, né? Ameaçando trocar soco com o ministro Alexandre de Moraes. Ainda bem que ele morava em São Paulo, porque se ele morasse ali, ela ia infernizar a casa dele, ia descobrir o endereço das empregadas. Não sei o que ela queria fazer com as empregadas do ministro, né? Talvez tentar subornar elas para envenenar o ministro, né? Dizendo que não ia dar descanso à vida dele enquanto ele não saísse, só não trocava socos com ele, né? Chamou de filho da puta, de uma série de coisas. Isso não é uma forma que se trata uma autoridade de um tribunal máximo de um país. Nós estamos vivendo numa democracia e as pessoas têm que respeitar as autoridades, não é? Como não se pode falar assim com o presidente da República, né? Não se pode falar assim com o ministro do STF ou com uma figura pública que é uma autoridade que foi eleita, né? Ou foi, como no caso dos ministros, sabatinado pelo Congresso e tem um poder de justiça, né? Não são os ministros do STF que não deixam o governo governar, né? Como os bolsonaristas dizem. É o governo que não tem plano de governo para governar. Que plano de governo Jair Bolsonaro tem? Nenhum. Tem plano de governo para educação, para saúde, para desenvolvimento urbano, para geração de empregos, para reaquecer a economia? Ele não tem plano nenhum. Ele não falou em plano nenhum desde a campanha e até agora. A única coisa que ele fez, e eu já falei em outras gravações, a única coisa que ele fez foi a reforma da Previdência, né? E o Paulo Guedes, que está queimando as reservas cambiais deixadas pelo governo Lula e Dilma, né? E vendendo nossas bacias de petróleo, vendendo estatais, né? Como já vendeu a BR Distribuidora, vendeu a Embraer, o negócio deu errado, né? E queimando as nossas estatais, que são fonte de riqueza para o engordamento, o aumento da receita do Estado, que vinha das estatais, né? Quer queimar os Correios, quer queimar a Petrobras, quer queimar tudo, quer vender tudo, né? Ele, numa live, ele falou que se fosse possível, ele venderia até o Palácio do Planalto para ele morar, né? Porque ele compraria para ele próprio morar, ele falando isso para banqueiros dos Estados Unidos, né? Então, se dependesse dele, venderia até o Palácio do Planalto. Então, eles não têm plano de governo nenhum, né? Até na pandemia, eles não tiveram uma ação governamental, né? Que deveria ser controlada pelo Ministério da Saúde e intercâmbio, né? Com os estados e municípios. O Ministério da Saúde não fez absolutamente nada e nem ministro até agora tem, né? Um ministro que é médico, né? Tinha Mandetta, depois foi o Taish não aguentou, saiu, agora é um general que é especialista em paraquedas, né? Um general que, né, diz que o norte e nordeste fica perto dos Estados Unidos, né, e por isso o clima lá é diferente
Eu não sabia, né? Você já falei em outras lives também. Ele fala coisas que não tem nada a ver, né? Como o general, o outro general lá, que é chefe de gabinete do governo, dizendo que tem coisas que a gente não sabia e que foram descobertas. Que todo mundo dizia que a Terra é redonda e a Terra não é redonda. Agora a gente sabemos. Eles são todos influenciados pelo Olavo de Carvalho, que eu acredito que ele mesmo não acredita que a Terra em formato de pizza, né? A Terra é plana, né? Nem ele acredita. Mas ele deve ter inventado isso para os gaiatos cair. E hoje 7% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana e todos os 7% são bolsonaristas, né? Para ver a influência que esse cara tem ainda no país. Tá? Então essas foram as frases. Eu vou deixar aqui a gravação do ministro Alexandre de Moraes e é baseado nessas ameaças que ele está prendendo, né, muita gente, né, porque essas propagações de ameaças vêm junto com as fake news, que são as mentiras dos robôs, né? Por isso que ele está fazendo essa devassa toda. E eu tenho que dar parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, que ele não se intimidou, né? E a todo tempo partiu para cima, né? Quebrou sigilo de deputados federais, de um senador, né? Prendeu Sarah Winter, prendeu mais um outro, prendeu até o marido dela, que foi pagar uma de gatinho lá, né? Retirou um monte de documentos de 27 buscas e apreensões. Imagine Alan dos Santos, que não era nada o ano passado, hoje recebendo 100 mil e morando numa casa de aluguel de 30 mil. Né? Para quê? Para inventar mentiras na internet para manter o governo, que é um governo mantido à base de mentiras, que é as chamadas fake news na internet. Só assim que ele sobrevive. Né? E agora, falta o caso agora do Queiroz. Né? Vamos ver quando o Queiroz abre a boca e talvez seja o próximo vídeo que eu deva gravar. Ok, pessoal? Essa foi a minha participação. Até a próxima.